Olá, seja muito bem-vinda! Nesse vídeo a gente vai falar sobre a culpa nos relacionamentos. Será que você se sente culpada por algo que você fez? Será que você se sente culpada por quem você é? Mas será que você de fato tem culpa? Ou será que alguém fica jogando na sua cara um monte de coisas que talvez não seja tão culpa sua assim? Pois é, eu sou o psicólogo Evandro Laire e nesse vídeo nós vamos falar sobre este assunto, então fica até o final porque tem muito conteúdo interessante aqui e eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai aprender coisas importantíssimas para você se manter leve e livre desta culpa. Como psicólogo clínico há mais de 10 anos, eu posso te dizer que a culpa não é um sentimento nada legal, mas não precisa ser psicólogo para saber disso, porque eu tenho certeza que em algum momento da vida você já viveu esta culpa, seja por coisas pequenas ou talvez por coisas um pouco mais graves. Mas é importante a gente entender que a culpa é um sentimento de pesar que a gente sente por algo que aconteceu e que na maior parte das vezes não pode ser mudado. Em geral, a culpa não é muito produtiva, porque a culpa ela vai te gerando um estado de aprisionamento onde você fica tentando o tempo todo refazer uma coisa que não é mais possível. E quanto mais você pensa nessa situação que você não pode mais mudar, você está deixando de se concentrar em outras coisas que você poderia estar fazendo, te levando para outros rumos, outros caminhos, te gerando uma possibilidade, inclusive, de interagir melhor com as pessoas, te trazendo mais felicidade, te ajudando a realizar melhor os seus sonhos. Então é muito importante que você compreenda que quanto mais distante você ficar da culpa, melhor será para você. Mas veja, a culpa ela pode ser causada por coisas simples, atitudes simples que você fez, que não tiveram tantos impactos. Muitas vezes a culpa é gerada por coisas que tiveram apenas um prejuízo material, financeiro, coisas que podem ser talvez reconquistadas ou reconstruídas. Mas geralmente a culpa que mais traz angústia para as pessoas é a culpa que está ligada aos relacionamentos. É isso mesmo. Sempre quando você sente uma tristeza por ter feito algo contra alguém e essa pessoa se afastou de você, a sua atitude causou uma ruptura entre você e essa outra pessoa, isso provavelmente vai te gerar uma culpa ou talvez já esteja te gerando uma culpa gigantesca e o sofrimento é muito grande. Este tipo de situação fica bastante evidente quando eu atendo pessoas que por algum motivo vivenciaram um divórcio, uma separação. Eu tenho vídeo, inclusive, aqui no meu canal falando sobre como superar um divórcio. E nesse vídeo eu faço algumas descrições de como as pessoas se sentem após um divórcio. E talvez você esteja vivendo isso. Mas é muito comum pessoas que estão nessa condição ficarem olhando para trás. E por mais que exista talvez um sentimento de raiva, de mágoa, existe muitas coisas que passam na mente, no coração de quem se separa. Principalmente quando são relações de muito tempo, de longos anos, onde existe a presença de filhos envolvidos, ou seja, quando uma história se desfaz. Aí é muito comum a gente ver pessoas que, apesar de todos esses sentimentos, ainda vivenciarem um certo grau de culpa, porque olham para trás e ficam se perguntando: puxa vida, mas ele me traiu. E por mais que o outro tenha a culpa da traição, muitas vezes algumas pessoas ficam pensando se elas não poderiam ter sido mais carinhosas com o marido, mais presente sexualmente, mais disponível. Então, muitas vezes essa culpa, ela acaba estando muito presente quando existe um término de um relacionamento. Já atendi situações também de mulheres que se separaram ali, terminaram o namoro e essa pessoa, na verdade foi a outra parte, né? Foi o homem que terminou o namoro. Eu estava atendendo a jovem de mais ou menos uns 30 anos, a jovem, e ela dizia assim pra mim: mas poxa, eu fiz tudo certo, eu tentei ser a melhor pessoa, eu acredito que ele não tem o que reclamar de mim. E aí um alto grau de culpa começou a tomar conta dela e muitas vezes ela ficava ali muito tempo dentro daquele cenário, dentro daqueles pensamentos, o que aprisionava cada vez mais a mente e o coração daquela moça. Portanto, a gente consegue ver através desses casos, que são apenas pequenos exemplos de muitas e muitas outras situações que eu poderia relatar aqui para vocês. Mas note como a culpa ela está presente quando existe o término de um relacionamento. Mas a culpa também pode estar presente no cotidiano de um relacionamento. Porque existe, muitas vezes, situações onde existe uma parte mais dominante da relação e uma outra parte, que eu vou colocar aqui entre aspas, inclusive, né? Mas uma parte mais frágil da relação.
E aí a gente vê que muitas vezes a parte dominante começa a fazer de manipulações e chantagens emocionais, às vezes faz algum tipo de manipulação envolvendo acusações, e aí a parte mais frágil começa a se sentir sempre culpada, achando que sempre está errada, não é? Então, se estava andando na rua e um outro rapaz talvez deu uma cantada, deu uma assobiada ou falou alguma coisa, o outro, já o companheiro, o parceiro, já diz: mas você é culpada, mas você que ficou olhando, mas você que fica usando essa roupa curta, mas que você é isso, que você é aquilo. E muitas vezes a mulher começa a se sentir bastante culpada, bastante chateada, triste por achar que está em erro ou causando algum tipo de mal para o relacionamento. Mas isso acontece também de maneira contrária, né? Onde muitas mulheres carregadas de ciúme também ficam culpando os companheiros por causa de alguma atitude que talvez eles nem tenham tido culpa, né? Mas acabou gerando talvez uma situação de ciúme. Então perceba como isso causa muitos prejuízos, né, num relacionamento. E através dessa pequena descrição aqui que eu acabei de fazer, nessa possível situação de ciúme, a gente começa a ver que a culpa é uma coisa muito carregada de armadilhas dentro de uma relação. Porque para que você entenda se você realmente é culpado de algo ou não, você precisa fazer uma análise baseada no seu julgamento, no seu juízo de valores. E muitas vezes a outra pessoa também está fazendo as análises dela baseada na hierarquia de valores, no juízo, né, que ela faz das coisas. E muitas vezes isso acaba dando um certo conflito. E quando existe um relacionamento marcado por muita tensão, conflito, uma certa dominação, é muito provável que esse sentimento de culpa se desloque para uma das partes. Com isso tudo, a gente consegue perceber que talvez você não tenha culpa de nada, mas pode ser que sim, de fato, você seja culpada de alguma coisa. E muitas vezes, como eu mencionei, nesses términos de relacionamento, e quando eu ouço histórias de pessoas que falam sobre as suas atitudes no casamento, e às vezes estão comigo ali numa consulta, numa psicoterapia, e elas começam a relatar algumas das atitudes que tinham. E com muito pesar, com muita tristeza, elas de fato assumem que elas foram culpadas pelo término daquela relação. E aí uma grande tristeza toma conta dessas pessoas e talvez você esteja vivendo uma situação como essa. Mas existe solução para isso, e eu acredito que talvez leve um tempo, mas você pode, para lidar melhor com essas situações, compreender aqui algumas coisas que eu vou te falar. Veja só, vamos falar primeiro de situações onde você se sente culpado, de coisas que aconteceram lá no passado. E depois eu vou falar para você aqui sobre algo que esteja acontecendo, o qual te traz culpa no presente momento. Mas olhando para o passado, você precisa entender que você não pode julgar a pessoa quem você era, com base em quem você é hoje. Então, você não pode olhar para trás e colocar esse peso em cima de você, do passado, porque naquele momento era o que você dava conta de compreender. A sua maturidade, o seu nível de conhecimento, as suas experiências até aquele momento não tinham feito com que você aprendesse de outra forma, mas até aquele momento foi o melhor que você conseguiu fazer. E talvez seja até injusto com você mesma, quando você fica colocando esse peso sobre aquela pessoa que você era. Hoje, justamente por causa daquela situação, você não precisa mais cometer os mesmos erros. E é justamente por ter tido aquela experiência que você pode se tornar uma outra pessoa. E aqui está uma outra coisa importante. Talvez você se julgue demais por algo que você fez no passado. Só que hoje você pode ser quem você quiser. Você não precisa ser a mesma pessoa do passado, você não precisa fazer as mesmas coisas do passado, mas a cada manhã, a cada dia que você se levanta, você pode escolher ser uma pessoa melhor. E agora, com mais maturidade, com maior compreensão, com uma experiência diferente de vida, você pode ser uma pessoa diferente. E tem uma outra coisa ainda que eu preciso te dizer que é extremamente importante. Muitas vezes as pessoas olham para o passado e começam a relembrar e as memórias começam a passar pela mente. E você acaba se situando muito mais nesse mundo dos pensamentos carregados de memória do que de fato na realidade presente. Entenda que as suas memórias, elas são construções mentais.
as suas memórias não passam de eletricidade entre os seus neurônios, que geram esses pensamentos, que formam esse cenário. Só que quando você fica presa nesse cenário, você acaba se aprisionando num mundo paralelo. Portanto, entenda que o passado não existe mais e que o que você tem agora é o presente. E é possível você fazer do presente uma experiência muito mais legal, divertida, benéfica do que você havia feito no passado. Porque agora, justamente, mais uma vez eu repito, com a experiência que você tem, você consegue agir de uma maneira melhor, fazendo com que as suas relações sejam melhor, evitando cair nos mesmos erros, cometer os mesmos problemas que você gerou lá atrás. Então, hoje, você precisa se concentrar nessas possibilidades novas que a vida te dá. E quanto às situações a respeito do presente, talvez você esteja se sentindo muito culpada por algo que está acontecendo agora, num relacionamento que você está vivendo. E aí a primeira coisa que eu preciso te falar a respeito disso é que você precisa avaliar se você realmente tem culpa nisso. Porque você pode estar vivendo uma situação de manipulação, de chantagem emocional, onde a outra parte fica te acusando de várias coisas que você não necessariamente tem culpa. Então fique atenta a isso. Agora veja, é muito importante que você também seja uma pessoa serena, uma pessoa mansa e humilde nas suas relações, porque a maior parte das pessoas que eu atendo em terapia e que se lamentam a respeito do passado, muitas vezes são pessoas que eram reivindicativas, pessoas confrontadoras, pessoas que muitas vezes acabavam indo até as últimas consequências para conseguir aquilo que queriam. É claro que não são todas, mas eu vejo que existe uma tendência de as pessoas se lamentarem e se culparem muito por coisas que fizeram, que tiveram um caráter assim mais obstinado e até mesmo mais egoísta. Muitas vezes as pessoas elas tentam fazer o melhor para conseguir conquistar aquilo que elas acham que vai trazer felicidade. Mas aí eu deixo para você a pergunta: será que buscar obstinadamente alguma coisa dentro de um relacionamento, será que de fato é o que vai te trazer a paz? E hoje em dia existem muitas pessoas guerreando, lutando, brigando, reivindicando, exigindo direitos e muitas vezes exercendo uma atitude num relacionamento que elas acreditam que seja assim simplesmente a única possibilidade de se relacionar com as pessoas, e isso pode trazer grande prejuízo. Então duvide das suas certezas, desconfie daquilo que você faz e sempre se questione se não existe uma forma mais pacífica, uma forma mais sábia. E é muito importante também que você busque conhecimento, busque informação a respeito de todas as áreas da sua vida. Para que você não se culpe, por exemplo, por atitudes financeiras que você tomou, você precisa buscar conhecimento a respeito disso. Para que você não se culpe a respeito dos relacionamentos e da educação que você deu para os seus filhos, você precisa buscar informação a respeito de como educar filhos. Talvez informações no campo da pedagogia, no campo da psicologia, para que você não se arrependa de atitudes tomadas no seu casamento. Você precisa estudar sobre relacionamentos, entender como funciona a mente do homem, se você é um homem, entender como funciona a mente da mulher, quais são as expectativas e sempre agir com muita humildade. Então eu espero que essas dicas que eu tenha trazido aqui para você tenham te dado um esclarecimento a respeito de algumas coisas que você pode estar vivendo. E aqui uma breve recapitulação de tudo que eu disse. Não fique presa ao passado. Lembre-se que hoje você pode ser quem você quiser. Cuidado com aquilo que você cultiva no mundo dos seus pensamentos, porque isso pode te aprisionar. Se você está numa relação que te traz culpa, analise primeiro para ver se você realmente tem culpa ou se existe uma manipulação da outra parte. E quando você for tomar as suas atitudes, decisões, tiver iniciativa para fazer algo, que você faça com humildade e tome cuidado com o egoísmo e com a obstinação para conseguir aquilo que você tanto deseja. Se você focar a sua mente nessas dicas, nisso que eu estou trazendo para você, eu tenho certeza de que você vai ficar muito mais distante da possibilidade de sentir culpa, ou se você já sente, você ficará muito mais leve,
ele conseguirá lidar com essa situação de uma maneira muito mais tranquila. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você, mas antes de a gente terminar, eu preciso pedir para você, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, porque ajuda bastante o canal. Faz a sua inscrição e ativa o sininho para não perder os novos conteúdos. Também quero pedir para você deixar o seu comentário, é muito importante a sua opinião sobre esse tema, porque aí me ajuda a entender também aquilo que você precisa para eu gerar novos conteúdos. E não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque como eu sempre digo aqui no meu canal, quanto mais você compartilha informação, maior é a probabilidade de você me ajudar a libertar outras pessoas da dor, da angústia, da tristeza e da dependência afetiva. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau, tchau!